Antes de ler 1 Coríntios 16:6, eu quero ler o que nós temos como texto um pouco chave também. Em Salmo 32:8, para você entender porque você precisa de uma direção divina. Porque a Bíblia deixa claro que o Senhor nos instruirá, nos guiará pelo caminho que nós devemos seguir. Nenhuma direção pode ser melhor do que a direção de Deus para a sua vida. Você pode ter bons conselheiros, você pode ter bons pais que querem te proteger, que querem cuidar de você, querem instruir você, mas ninguém será melhor ou maior do que o Espírito Santo na nossa vida. Se tem alguém que deve conduzir você, alimentar você e fortalecer você, é o próprio Deus. Então em Salmo 32:8 diz: eu instruirei e eu ensinarei o caminho que você deve seguir. Eu aconselharei e cuidarei de você. Meu, que coisa fantástica. O Espírito do Senhor que instrui Davi a escrever o Salmo, ele está dizendo: ei, olha aqui para mim, Davi. Você e todos os povos e toda a nação, eu instruirei e eu serei no caminho que você, eu ensinarei você no caminho que você deve seguir. E eu aconselharei você e eu quero cuidar de você. Então essa é a promessa de Deus e a palavra de Deus. Nas 7 semanas que nós vamos aprender sobre as direções divinas, nós vamos tomar algumas decisões que vão impactar a nossa vida. Semana passada nós falamos sobre começar. Comece aonde você está e como você está. Mas hoje nós vamos falar sobre parar. Alguns momentos e etapas da vida, melhor do que avançar, é necessário parar e rever as rotas da nossa vida. Nós vamos falar sobre permanecer, avançar, servir, conectar e confiar. Então eu quero que você volte na outra semana e continue os ensinamentos que o Senhor tem para te dar como direção divina. Você não precisa ter fé para terminar, você precisa ter fé para começar. Quando você coloca Deus no início, Deus cuida do final. O nosso problema é que nós olhamos para o início e a gente diz: eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, eu acho que eu não sou capaz, eu acho que não vai dar certo, porque a gente já está pensando que o final não vai acontecer, sendo que se a gente colocar pelo menos um passo de cada vez, é como a fé. Você começa com uma fé pequena, mas não importa, ela é uma fé. Mas conforme você vai colocando a segunda, terceiro passo, quarto passo, essa fé vai sendo alimentada. E quando você olha, você já tem uma fé enorme. Você já aprendeu e foi instruído muito com Deus. Mas eu quero falar sobre ver os sinais de Deus, reconhecer os sinais de Deus quando se deve parar. Em 1 Coríntios capítulo 16, versículo de número 6. O texto diz assim, 1 Coríntios 16, 6. Talvez eu permaneça com vocês. É o apóstolo Paulo mandando uma carta à igreja que está em Corinto. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe um inverno com vocês, para que me ajudem na viagem, onde quer que eu vá. Desta vez não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. A escritora, uma escritora australiana, ela escreve um livro que é interessante, porque o título do livro é Pare, Recupere-se e Sobreviva. Talvez isso é uma mensagem muito direta para alguém que está sentado aqui. Talvez é tempo de você parar, de você se recuperar, então você passar a viver ou sobreviver. Parar nem sempre significa desistir. Às vezes parar para você vai ser um dos maiores projetos de vida. Talvez continuar da forma que você está vivendo, como você está conduzindo o seu dia a dia, sua vida emocional, sua vida relacional, sua vida de sentimentos, sua vida espiritual. Talvez o jeito que você está levando essa vida, melhor é você dar uma paradinha para você avançar mais. Então, parar nem sempre significa desistir. Eu não sei você, eu e a pastora Fabiana escrevemos um manual de recuperar os relacionamentos. É a história da nossa vida, e uma das matérias que o Senhor nos deu foi o que nós vivemos
na vida que eu levava, a vida que eu praticava, a forma que nós estávamos como casal, estava tudo indo por água abaixo. Então, uma das coisas que você precisa entender, e o Senhor me mostrou numa leitura bíblica sobre a flecha. Ele diz que vós serão como flechas na mão do arqueiro. A flecha, para ela poder ir muito longe, é necessário ela ser puxada para trás, para que ela alcance um objetivo e uma força maior. Se você apenas lançar do ponto zero para frente a flecha, ela não vai passar, talvez ela não chegue no fundo da nossa igreja. Mas se você esticar ela, talvez ela atravesse tanto, ela vai parar do outro lado da nossa avenida. Então, o tema da nossa lição, do SOS Casamento, que é o nome do material que nós temos, e você, casal, deveria viver isso, receber essa informação. Lá diz, recuando para avançar. É quando o casal já está tomando decisões dia a dia que não está levando a lugar nenhum. Talvez se ele recua um pouquinho, se ele baixa a guarda um pouquinho, se ele dê mais ênfase na vida dois, ou deixa de pensar no seu apenas individual, como casal nós vamos chegar muito mais longe. E na vida com Deus não é nada diferente disso. Aliás, é a mesma. Mas nós vivemos numa sociedade que só pensa em avançar, progredir, conquistar, e falar sobre um momento de recuo, para alguns soa como uma coisa desagradável. Mas você precisa entender que ninguém poderá prosseguir uma longa viagem sem fazer algumas pausas estratégicas durante o percurso. Talvez se você está numa estrada e você pensa, o tanque não vai chegar até o final o combustível, sou obrigado a parar num posto de gasolina, recuperar o combustível, aliviar algumas bagagens, participar de algumas comidas que ali estão. Então são paradas estratégicas com uma finalidade muito bom. Os sinais que temos de sinalização na rua, tem uns que diz prossiga ou siga, em alguns momentos está dizendo atenção, em outros está dizendo pare. Todos eles são para que a gente tenha uma viagem segura. Quando diz prossiga, é que se você parar, alguém vai chocar com você. Mas no momento de atenção, você diminui um pouquinho a velocidade, mas continua andando. Mas tem algum momento que ele diz assim, para, porque se você continuar, você vai se destruir ou vai machucar alguém. Então, todos têm como objetivo uma viagem segura, numa estrada feita para um lugar feliz. Será que você não está vivendo um momento que você precisa fazer uma parada estratégica? Parada estratégica? Será que o que você está vivendo hoje não está na hora de você diminuir a velocidade, dar uma pensadinha e analisar o que você precisa? Porque eu preciso te lembrar, por que nós devemos parar? Porque talvez se você não para, você não consegue analisar a vida. Eclesiastes capítulo 7, versículo de 1 a 2, eu gostaria que você abrisse. Eclesiastes capítulo 7, versículo de 1 a 2. É um texto que eu uso muito no momento que eu vou fazer o fúnebre, ou melhor, prestando as últimas homenagens àqueles que viveram aqui na terra. Pode assustar você eu ter que falar isso, mas quando o filho de Davi escreve essa parte da Bíblia inspirada por Deus, talvez ele seja uma das melhores lugares para você frequentar, mais do que apenas uma balada que muitos só festejam, perdem a vida, se embriagam, usam drogas, são usadas por homens ou usados por mulheres. O texto de Eclesiastes 1:2 diz: um bom nome é melhor do que um perfume finíssimo, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Calma que você vai entender. É melhor ir à casa do luto, é melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos e os vivos devem levar isso a sério. O melhor lugar é a casa do luto do que na casa de festa, porque na festa eu não parei. Cheguei o dia a dia corrido, alguns já se maqueiam, já não são aquela belezura que é, mas a maquiagem esconde o que há por trás. Então, em muitas, trazendo para nós o significado, é apenas uma vida de maquiagem, de fachada, de algumas coisas. Mas quando você vai à casa do luto, você está para chorar. Porque naquele lugar você olha para aquela pessoa e algumas vezes você diz, não deu tempo de eu despedir dela.
Não deu tempo de eu agradecer tudo que ela fez por mim. Não deu tempo de eu pedir perdão pela grosseria, pela forma errada que eu vivi com esse, com essa. Então é o melhor lugar, porque ali eu paro. Ali eu paro para analisar a vida, ali eu paro para ver que ali pode ser. Eu sou o próximo da fila. Eu posso ser o próximo daquela fila. Então o melhor lugar é ir no lugar onde há um luto. Não é porque é legal você ver alguém que partiu, ver alguém que perdeu alguém que amava. Não, não. É porque ali você para e analisa. E às vezes é necessário você parar e analisar a sua vida. A sua vida financeira, a sua vida espiritual, a sua vida emocional. Talvez se você não parar na vida, você não vai perceber se os 4 últimos anos da sua vida tem sido melhor ou tem sido pior. Todo final de ano, quando eu venho para a virada do ano de oração, geralmente eu já vim aqui na igreja ou fiquei em algum lugar retido com Deus e pensando se este ano eu fui melhorado como um cristão ou eu negligenciei como um cristão. Se eu tenho vivido mais santidade, se eu tenho vivido mais para o Senhor, se eu tenho mergulhado a ouvir a sua voz, a leitura de Bíblia, a busca pelo conhecimento mais de Deus, ajudar pessoas a se achegar a Deus. Então não tenha dúvida que as paradas vão fazer a gente analisar, parar para refletir se a sua casa não está precisando, não é mais de dinheiro, talvez é mais de amor, talvez é mais de compreensão. Talvez parar para ver que os eletrônicos têm enfiado seus filhos aos quartos, têm distanciado você deles e eles de você. Talvez parar para analisar que a tecnologia ela é muito boa. Nós estamos transmitindo o culto online. Acho que deu um probleminha no aplicativo na transmissão, mas está pelo YouTube. Tentei corrigir, não consegui, vou ligar na central depois. Mas você vai poder olhar que a tecnologia ela é boa. Mas às vezes ela tem sido tão boa que ela está ficando ruim na sua casa. Talvez você aproximar dos filhos e descobrir que mais do que dar dinheiro, você precisa dar destino para eles. Parar para olhar para aquela mulher que talvez está cansada de tentar te mostrar alguma coisa e você não consegue compreender. Talvez parar para você analisar o quanto seu marido tem sido bom para você, o quanto ele dedica a sair de manhãzinha, chegar de tarde, às vezes mergulhar de madrugada num curso, numa faculdade ou até mesmo numa prancheta, desenvolvendo projetos para a sua própria empresa. Talvez analisar, parar de reclamarmos muito e agradecermos mais. É necessário parar em algum momento da vida para a gente ter uma parada estratégica e dar uma olhada, ver se o nosso barco não distanciou do cais, chamado Porto Seguro de Deus. Parar e ver se eu estou melhor com Jesus hoje do que eu tive um tempo atrás. É necessário ouvir os sinais de Deus, às vezes fazer um sinal de parada. Talvez nesse exato momento você esteja precisando mais parar do que avançar. Parar pode significar sobreviver, chegar a um lugar que você não está chegando em lugar nenhum. Tem gente que faz. Meu irmão, o Salmo 127 diz que o Senhor dá aos seus enquanto dorme. Ele diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia os guardas ou sentinelas. Se o Senhor não abençoar o seu trabalho, em vão você levantar cedo pela manhã, trabalhar e comer o pão com dores, porque aos seus Ele dá enquanto dorme. Então às vezes parar e ver que é Deus quem proporciona as coisas, às vezes não é o muito fazer. Então às vezes dá uma paradinha e o sinal de alerta para você se conectar com Deus e descobrir que vai ter um resultado maior e melhor do que você tem vivido até os dias de hoje. Talvez parar é entender e cumprir os propósitos de Deus. Então talvez você pergunte como fazer isso. Então essa é a mensagem central de hoje de Deus para a nossa vida. Salmo 32:8 que nós lemos, nós precisamos entender que sempre é preciso voltar para o Senhor. Ele sempre se compromete em ajudar você na jornada. Ele vai dizer: Davi, eu te instruirei, eu te ensinarei, eu te aconselharei e eu vou cuidar de você. Então a primeira coisa para você, que você deve parar para voltar para o Senhor.
Talvez a vida corrida, as acelerações do dia a dia tenham te levado para o muito distante. Então isso não é avançar. Talvez isso é perder muito. Talvez ganhar mais é você recuar. Talvez você vai fazer mais aquela história daquele senhor, daquele homem velho, de maior idade, de muita idade, que vai disputar com um jovem. Eles vão cortar a árvore e vão ver quem é mais. Aquele senhorzinho velhinho, mais magrinho, mais cara de homem matuto do mato, e aquele jovem fitness, dos braços gigantes, dos peitos gigantes, das costas enormes, e olha para aquele senhorzinho e pensa: coitado, vão matar ele nas primeiras. Então quando dá largada, ele começa dando a primeira, um molecão forte, testosterona nível máximo, rebentando, e o velhinho só tentando erguer o machado, passando a lima de um lado para o outro, fazendo, e quando é passado alguns minutos, aquele jovem já chegou na metade da árvore, e o senhorzinho está dando as primeiras machadadas. Talvez alguém disse: coitado, esse senhor não vai chegar em lugar nenhum. Mas ele empenhou tanta força, mas não amolou o machado, não cuidou dos pequenos detalhes. E o que acontece? Ele vai perdendo a força, e o machado vai perdendo o corte. A cada pancada daquele senhorzinho, ele voltava e recuava o seu machado para a direção daquilo que gastava ou que afiava a sua lâmina. De novo, e a árvore caiu. Às vezes é necessário a gente dar uma olhadinha se a gente não está impregnando força demais em coisas que não vai nos levar a lugar nenhum. Às vezes o machado foi colocado à raiz, e todo aquele que não der fruto. Então o segredo está na força do machado e não na força do braço. Amém ou não amém? 1 Coríntios 16, 6. Paulo vai procurar discernir o tempo da sua parada. Você precisa discernir o tempo. Olha só que coisa incrível. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo. Ele disse: eu vou ter que parar por algum tempo. Quanto ao tempo, você precisa discernir no Senhor. Olha só, quando parar e por quanto tempo parar. Talvez quando parar seja para você hoje, porque você não está conseguindo ir além de nada em Deus. Então você precisa mergulhar para dentro desse Deus e parar com as coisas que tem impedido a sua família de frutificar, você de romper. Mas depois que você parou, depois que você já amolou esse machado, não é para você dizer: então agora eu não vou fazer mais nada, que agora eu estou parando com tudo para organizar. Não. A parada ela tem que ser proposital. Ele vai dizer: eu vou passar o inverno. Nós vamos ler aqui depois. Isso significa que pelo menos 3 meses ele ficará parado. Tem um propósito de você parar. A Bíblia diz para você, marido e esposa, que o homem deve se conectar de forma a namorar a sua esposa, por ser um homem casado, abençoado e aliançado no altar com o Senhor. Mas ele diz: olha, mas se você quiser fazer um propósito de jejum e oração, e você quiser colocar isso de não se encostarem, ele diz que seja por algum tempo, mas depois volte a se encostarem, para que Satanás não inflame e destrua um de vocês. Então o próprio Espírito Santo vai dizer que até isso nós temos que ter um propósito para parar e um tempo para prosseguir. A sabedoria é um instrumento de navegação divina para nos ajudar a tomar decisões em relação à vida que nós queremos ter. A sabedoria divina. Tiago diz assim, quem quer sabedoria, no livro de Tiago, diz na epístola de Tiago, na carta de Tiago, do apóstolo Tiago: quem quer sabedoria, peça ao Pai, que Ele vos dará em abundância.
Então a sabedoria é algo que vem do céu. Inteligência é algo que você nasceu. Mas tem tanta gente inteligente que lhe falta sabedoria e destrói a vida com tudo que ele é. O cara é bem sucedido, ela é bem sucedida, fala bem, fala vários idiomas, ocupa uma carreira fantástica. Mas quando vai tomar decisões, quando vai decidir coisas simples, destrói tudo, porque lhe falta sabedoria. Então, a parte mais complicada disso é saber a hora certa de usar instrumento, a sabedoria, antes da tomada de decisão. Então a parte mais complicada é quando eu entro com sabedoria nas tomadas de decisões. Porque tem gente que decide sem usar sabedoria, sem ser guiado, direcionado por Deus. Será que você não está precisando parar para corrigir a rota da vida? Olha para mim aqui, preste muita atenção no que eu vou dizer para você. Com toda a tecnologia que você vive, eu vejo irmãos que olham no relógio toda hora. Está chegando mensagem do WhatsApp. Eu vou te dar, isso aqui é de Deus, que não estava no script. Faz que nem eu, quando você chegar, coloca no modo avião. Não deixa ninguém roubar a voz de Deus para a sua vida, porque uma distração você pode perder a rota. Pai, não deixa seu adolescente chegar no culto e ficar com o celular. Você é responsável por apresentar ele para o Senhor. Filhos são herança do Senhor, não é nosso. Se seu filho se destruir por causa que você permitiu dentro da casa dele, é sobre você que vem o primeiro peso. Antes de cobrar do seu filho, vai cobrar de você. Eli se lasca, desculpa a palavra, mas tem gente que só entende assim. Eli, o sacerdote que foi antes do profeta Samuel, ele vê os filhos aprontar o que aprontava dentro da casa de Deus. Eli não teve coragem sequer de educar seus filhos no Senhor. Era uma linhagem que deveria seguir, porque eles estavam como sacerdote e os filhos, mas cometendo coisas que ele diz que eram chamados filhos de Belial. Algumas traduções mais apuradas diz filhos do diabo. Imagina você ser de Deus e o céu declarar que seus filhos são filhos do diabo, porque falou para Samuel isso. Deixa eu dizer uma coisa para você, com toda a tecnologia, vamos voltar aqui, com toda a tecnologia que você vive, desde do celular que escuta som, que atende o WhatsApp, que vê quem mandou o Instagram, desde o falar Alexa, liga isso, apaga aquilo. Você não é um Waze que corrige a rota automaticamente quando você erra, ou quando você passa a entrada correta. Você não é o Waze. Você não é o Wi-Fi automaticamente que ligado ele corrige rota. Não é. Você precisa da sabedoria e ser guiado por Deus, ser dependente de Deus. É por isso que muita gente toma as decisões erradas, porque acha que em algum momento a rota vai ser corrigida, porque ele acha que ele é bom, ou ele acha que ele é um coitado da vida e ele precisa de uma ajuda especial de alguém. Não, não. Nós não somos o Waze. Nós não corrigimos rotas automaticamente. As decisões de hoje, elas influenciam amanhã, possibilita a bênção ou perturbação àqueles que estão à volta também. Jonas estava num barco, e quem estava viajando não tinha nada a ver com Jonas. Sabe qual foi o problema disso aqui? E pega a visão. Cuidado com quem se coloca no barco do passageiro, viu? Vende a passagem baratinho, baratinho, só porque se sente só porque sente que não é amado, que ninguém vai ficar com ele, vai ficar com ela. Ah, esse aqui serve agora. Cuidado. Outra parte, 1 Coríntios 16, 6, a parte B. Procure discernir o propósito da sua parada. Por que isso está acontecendo? Eu parei, vamos ver o que está acontecendo. Meu irmão, sabe quando o telhado da casa está explodindo? Eu dou uma paradinha, eu vou para Deus e assim, duas coisas que ele fala com o Senhor. O que é que eu estou fazendo de errado? Que está me acontecendo tudo isso? Se sou eu, me mostra logo, já me perdoa que estou pedindo perdão.
E que seja breve. Abrevie esse tempo, Senhor. Se sou eu o caos, me mostra. Eu já vou mudar o jeito de viver. Sempre discernir o propósito da sua parada. 1 Coríntios 16, 6, a parte B, diz assim: para que me ajudem na viagem, aonde quer que eu vá. Paulo está dizendo: eu vou estar aí com vocês, eu vou dar uma parada por algum tempo. Para quê? A minha parada, ela tem um propósito. Para que vocês me ajudem na minha viagem. Para onde eu for, eu preciso da ajuda de vocês. Qual é a parada de Paulo? É uma parada proposital. Deixa eu dizer, você não pode parar por medo, por ociosidade ou por preguiça. Não pare por causa de medo. Medo, nós estamos dizendo que Deus não está envolvido na nossa vida. Medo, nós estamos dizendo, eu não estou dizendo medo natural, eu estou dizendo medo pânico. Aquele medo que trava a pessoa, não sai do lugar. Não, estou dizendo de medo comum. Medo comum é sinalização. Você vê uma criança correndo aqui para baixo, você já tem medo que o carro vai pegar. Medo comum, medo bom. Mas você não vai parar por aquele medo que te paralisa. Paulo queria parar para receber ajuda e também ajudar. É melhor você precisar parar pelo projeto de Deus do que você parar por um propósito nenhum. Eu vi gente dizendo assim: eu vou parar as coisas de Deus. As coisas de Deus. Nós temos que parar as coisas que não é de Deus, para que a gente corrija a rota e nos fique em Deus e garanta uma viagem segura para toda a família. Eu vi gente dizendo: eu vou parar para cuidar das coisas de Deus. Cuidava de célula, cuidava de ministério, fazia parte de louvor, fazia parte de infantil, fazia parte de diaconato, fazia parte de altar, fazia parte de tudo. Eu vou dar uma parada porque eu preciso cuidar da minha família. Foi a frase que eu ouvi. Eu já ouvi mais de 7 pessoas isso. E todas elas hoje estão separadas. Todas elas hoje estão longe dos filhos. Mas o propósito não era cuidar dos filhos? O propósito não era cuidar do casamento? Parada sem propósito é destino nenhum. Parada sem o propósito em Deus é suicídio espiritual. Sabia disso? Qual a finalidade de eu parar? Eu vou parar porque eu estou sobrecarregado. Eu estou em 3, 4 ministérios. Eu vou ter que parar com alguns. Mas eu não vou parar do Senhor. Eu não vou me parar de envolver com as coisas do Senhor. Eu não vou parar. Eu estou tão cansado que eu não vou na igreja. É mesmo? Certeza que a vida aqui fora descansa mais a gente do que o Senhor nos descansa? Meu irmão, o físico você dorme e beleza. Eu quero ver como você descansa isso aqui. Isso aqui, é só Deus. Sabe que você está em paz no meio do... Você fala: meu Deus, o que é isso amanhã, hein? Sabe quando você chega amanhã, você dá uma olhada, você tem um boleto, 2, 3, você escolhe qual que você vai pagar primeiro? E alguém diz: meu Deus, se eu tivesse desse jeito eu nem vivia. Você diz: eu sei em quem eu tenho crido, meu Redentor vive para sempre. Eu sei que os céus se abrem, janelas vão se abrir, eu sou fiel com Deus. É que eles têm confiança e sabem que Deus vai entrar. Mas parar, ele precisa ter um propósito da parada. Há 3 formas de você parar. Vigie. A primeira é parar para corrigir a rota em Deus. Boa. A segunda é parar por minha vontade. Atenção. E a terceira é ser parado por causa do caos que o diabo fez na sua vida. Vamos ficar atento aos sinais de Deus. Quando parar, como parar. Se você não parar para os projetos de Deus, poderá cumprir projetos de outros, ou até mesmo cumprir projeto do inimigo. Quantas paradas para mim foram paradas do diabo, e não paradas para consertar rotas, organizar caos. E hoje talvez estão abraçados com ele. Versículo 1 Coríntios 16, 7. Desta vez não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir.
Procure desenvolver um projeto para a sua parada. Meu irmão, eu preciso me organizar aqui. Faça um projeto. Primeiro projeto, eu quero melhorar algumas coisas da minha casa. Mas para melhorar algumas coisas da minha casa, tem que envolver Deus. Então, como que eu melhoro o meu casamento se eu não envolvo Deus? Como que eu melhoro o relacionamento dos meus filhos se eu não envolvo Deus? Como eu melhoro o financeiro da minha casa se eu não envolvo Deus? Como eu melhoro os meus relacionamentos externos se eu não envolvo Deus? Então, a primeira coisa, eu vou envolver Deus. Eu preciso melhorar a minha vida espiritual. Como eu vou melhorar a vida espiritual se eu não envolver Deus? Então eu vou para o lugar secreto. Eu vou a partir de agora levantar todas as manhãs. No início antes do meu trabalho, eu vou levantar 10, 15 minutos mais cedo. Eu vou fazer minha leitura de Bíblia. Eu vou chorar com Deus. Eu vou falar tudo para Deus. Eu vou orar com Deus. Eu vou me envolver com Deus. Eu vou colocar as primeiras horas do meu dia em Deus, para que o restante flua. Então isso é corrigir, tem um propósito, tem um projeto. Não, a partir de agora eu quero melhorar minha vida financeira. Cara, eu não saio do lugar. Eu sempre reluto com Deus em ser fiel a Ele. Acho que essas coisas não tem nada a ver. Mas eu quero fazer uma prova de Deus se a janela do céu vai se abrir de verdade. Se isso é coisa de homens ou se é coisa da Bíblia mesmo que Deus realmente nos proporciona. Então, se você quer fluir, você precisa ter um projeto para a sua vida. Quando Paulo diz, eu não quero só parar aí, Paulo já tinha aquela igreja implantado. Paulo já conhecia os irmãos daquela igreja. Paulo já sabia tudo e poderia ir por carta as mensagens dele. Mas ele queria estar perto. Ele queria treinar pessoas. Ele queria discipular pessoas. Todo projeto, num propósito, ele tem que ter um sentido para Deus. Siga os sinais de Deus. A parada sem propósito pode te levar você direto para os problemas, para as quedas e para os pecados. Procure aproveitar as oportunidades durante as paradas. Dá uma olhada nisso aqui. Eu já vi gente, deixa eu falar uma coisa para você, eu já vou ler o texto. Eu já vi gente separado num hospital. Entrou no leito, está no hospital. Ele está enfermo, mas ele entende que as paradas são oportunidades. Você já furou o pneu, do nada, você fala, meu Deus do céu. Aí você para num borracheiro. E aquele cara estava dizendo para Deus um dia, se o Senhor existe de verdade, manda alguém falar comigo, eu não aguento mais. Sabe aquelas paradas que para você não faz sentido, para Deus tem todo sentido? Entender o que Deus está fazendo. Eu lembro de um testemunho do pastor Silas Malafaia, saindo de um congresso, numa igreja dele, bem longe. O pneu dele fura. Ele pega o step, ele faz a mudança, ele anda mais 1 quilômetro, fura o outro, ele já não tem mais. De noite, já era quase meia-noite. O cara passa ali. O cara para assaltar ele. A intenção dele é roubar, está num lugar escuro, está distante. E quando o cara para assaltar, quem é que ele olha? Silas Malafaia, YouTube, muito famoso, muito conhecido. Desde as suas pregações maravilhosas, suas polêmicas, a forma que ele fala abertamente. Quando ele foi assaltar, ele olhou e era o pastor. Ele disse, meu Deus, eu não posso, esse homem é homem de Deus. Minha avó é crente. E aí quando ele parou, o Silas falou, amigo, você parou para me ajudar? Só que antes disso ele falou, Senhor, se eu parei para um propósito, o Senhor vai me dar essa vida que parou, que algum sentido tem. E quando ele veio, não, eu parei talvez para ser ajudado. O Senhor é um pastor e eu sou um bandido. E eu vim aqui por um propósito diferente do seu. Eu tinha outra intenção. O Silas já entendeu, mas muito de Deus sabia quem Deus era nele. Falou, então você parou para ser ajudado. Entrega hoje a sua vida a Jesus, antes que seja tarde demais. Faça uma rota, pare do que você está vivendo e viva as coisas de Deus. E vem aqui, sabe quando a glória desce, quando o negócio pega e ele começa a chorar, e ele vai dizendo, eu vou pegar esse pneu, vou te ajudar. Ajudou, Silas foi embora.
Um dia o Silas está pregando num congresso. O Silas está pregando e está contando esse testemunho. Quando ele termina de contar o testemunho, em outra cidade, esse homem está no congresso de pastores de outra cidade. Ele vai até o Silas e diz: Silas, hoje eu sou um pastor de uma igreja e eu vim aqui te agradecer. Entenda os propósitos da parada, entenda o sentido e não perca as oportunidades. 1 Coríntios 16, 8, 9, Paulo vai dizer assim: mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora. Ele diz: olha, eu vou ter uma parada com vocês, eu quero parar com vocês, porque eu vou ficar em Éfeso, porque se abriu uma porta. Eu estou entendendo que a minha parada está abrindo uma porta. A oportunidade de Paulo na prisão, antes dele ser julgado e condenado à morte, à decapitação, ele entendeu que os guardas que ficavam de 4, cuidando dele de 4 em 4 horas, o turno era trocado, e a cada turno que trocava ele evangelizava eles, e muitos foram aqueles que se converteram. Você precisa entender também no versículo 9, na parte B, eu estou finalizando: procure permanecer em alerta nas suas paradas. E ele continua dizendo em 1 Coríntios 16, 9: e há muitos adversários. Toda parada você precisa ficar ainda em alerta. Não esqueça disso. As suas paradas precisam estar o sinal de alerta. Quais são os perigos que estão na sua vida conjugal, na sua vida espiritual, na sua vida familiar, na sua vida sentimental? Quais são os alertas que você precisa estar? Sabe por quê, meu irmão? Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem muita gente que está envolvido com coisas que não é para ela, e pessoas que também não é para ela. Até parece bom, mas o final não vai ser feliz. Então a gente precisa tomar esse cuidado. Seja sábio, seja prudente. Ao parar, cuide do seu corpo. Presta atenção. Ao parar, cuide do seu corpo. Pare de viver sedentário, só comendo como se não houvesse amanhã. Cuide de si. Cuide do seu corpo. Então, no seu parar, pare de se embriagar, pare de se drogar. Ao parar, pare de fumar. Isso só vai destruir você. Isso só vai acabar com você. Tem pessoas que ficam mais velhas só por causa disso. Chega alguém da mesma idade, ela começa a ver o desfalque que está. Ao parar, cuide dos seus olhos. Meu irmão, quando você parar, cuide dos seus olhos, cuide da cobiça. No parar, dá uma analisada sobre os seus olhos, sobre a altivez. Tem gente que olha todo mundo acima do ombro, considerando que é melhor do que o outro. Cuidado com aquilo que te leva à perdição. Cuidado com seus olhos. Ao parar, cuide do seu bolso. Não gaste mais do que você ganha. Os grandes problemas de dívidas, eles não estão relacionados com aquilo que você gasta, com aquilo que você ganha, mas com aquilo que você gasta. Então, ao parar, cuide do seu coração. Pare de aproximar de coisas e pessoas erradas das vidas. Ao parar, pare para mudar. Pense o que está sendo ruim, o que está em excesso, o que pode ser bom, mas que não é para mim. Estou finalizando. Onde e como você vai parar se você não mudar? Mas eu tenho uma boa notícia para você. O arrependimento é o melhor lugar para virar essa chave desse sinal e prosseguir ali na frente da melhor maneira possível. Deixa eu dizer uma coisa para você. Chame Jesus, que ressuscitou dos mortos,
Ele vai te dar poder para você conseguir parar e mudar. Ninguém consegue sozinho. Você já viu um adicto dizendo que amanhã eu vou parar com esse vício? O amanhã dele já passou 5 dias, 5 meses, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Mas eu não conheci ninguém que chorou aos pés de Jesus, viciado, que pediu socorro, ajuda de Deus, que não saiu dela. Eu não vi ninguém com crise interna. Não, eu vou parar, eu vou melhorar, eu vou ser mais feliz, eu vou sair desse quarto escuro, Não, eu não vi ninguém. Mas eu vi todo mundo que chorou dizendo: Senhor, me tira dessa caverna. Jesus me socorre. Nós louvamos e dizemos que Ele segura pela nossa mão. Nós oramos sobre isso. Era tudo a ver com isso da mensagem. Chame Jesus, olhe para Jesus, não tenha medo, não tenha vergonha, preste atenção. Ele vai colocar ordem na sua vida, apenas pare agora. E eu vou usar a mensagem da semana passada. Pare agora e já comece aonde você está e do jeito que você está. Feche seus olhos, analise a sua vida, veja os sinais de Deus do pare. Entenda qual é e por quê e o propósito de tudo isso. Aonde vai levar se eu não parar? Aonde eu vou terminar com a vida se eu não parar hoje? O que vai acontecer com meus filhos se eu não mudar hoje? O que vai acontecer com o meu casamento se eu não mudar hoje? O que vai acontecer com a minha vida sentimental se eu não mudar hoje? O que vai acontecer com a minha finança se eu não mudar hoje? O que vai acontecer entre eu e você, Senhor, se eu não mudar hoje? Pai, em nome de Jesus, queremos não ter apenas os sinais de prossiga. Talvez nós precisamos também dos sinais de pare. Parar e analisar aonde e como temos vivido sem o Senhor e como podemos melhorar no Senhor. Queremos os sinais que o Senhor nos der. Estamos debaixo de uma direção divina e nós queremos essa direção divina. Ó Espírito Santo do Senhor, fale agora nesse momento com cada um de nós. Fale de uma forma clara, específica. Alguns vão achar que estão pensando sobre, mas é o próprio Espírito Santo que está te levando a refletir sobre. Vem, Espírito Santo, estamos debaixo dos seus sinais, estamos debaixo do seu governo. Enquanto louvamos, fale com Deus.
Aleluia. Senhor, sozinho nós não conseguimos. Por isso pedimos toda a intervenção de Deus nessa manhã. Por isso nós pedimos toda a intervenção do Senhor nesse dia. Senhor, pode ser difícil as decisões que alguns terão que tomar daqui para frente, mas no Senhor, o sabor final será um sabor feliz. Assim nós pedimos ao Senhor. E antes de ler o texto que está em Malaquias 3:10, na verdade acho que eu vou começar no 10 mesmo, mas eu vou para frente. Agora é um momento de gratidão e generosidade. Gratidão por aquilo que Deus fez em você e tem feito em você, nesta casa, nesse lugar. Gratidão a Deus te colocar num lugar seguro, um lugar que vai transformar a sua família, se você permitir, claro. Um lugar que já começou a transformar você no encontro com Deus, e Deus terminará, fazer tantas outras coisas. Gratidão. Generosidade, porque o povo de Deus é assim. Aliás, eu quero agradecer toda a generosidade que vocês fizeram no Espaço Kids. Pouca coisa a igreja precisou envolver, e lá gastou muito, porque para fazer uma casa naquele modelo, no estilo que ficou, estou quase alugando a minha casa e indo morar no Espaço Kids. Meu irmão, um pedaço do céu ali. Fizeram o que fizeram aqui no Special Kids ali. Cara, sensacional. Que o Senhor retribua na vida de vocês. Tenho orado tanto para Deus levantar pessoas generosas. E o Senhor falou isso comigo ontem. Ele falou: lembra que você tem orado e pedido? Porque agora eu estou quase como a galera que estava lá em Crônicas. Salomão vai dizer: não traz não, está trazendo demais, está em excesso. E eu preocupado, falei: cara, eles estão doando muito, eles têm despesa, eles têm isso, têm aquilo. E o Senhor diz para mim: se eu dei condição a eles, é para eles viver o propósito. E se eles viverem o propósito, eu vou continuar dando mais ainda. Então eu me recuei a dizer: vamos mais devagar com as coisas, com as doações aqui, nas reformas. Mas por outro lado, eu gostaria que outras pessoas fossem generosas, e não são. Na mesma casa, dois paradoxos. Na mesma casa, dois pontos distintos, sentando nas mesmas cadeiras, desfrutando das mesmas coisas, do mesmo ar condicionado, da mesma água gelada, do mesmo cuidado dos filhos, do mesmo cuidado daquilo, mas sequer consegue ser generoso, sequer consegue ofertar, sequer consegue dizimar. Mas eu gostaria que você entendesse, passasse a ser isso. Talvez você voltou do encontro, vai ser seu primeiro dízimo, como é a sua primeira ceia nessa casa, ou o primeiro dízimo da maneira correta. E se você deixou de fazer um dia, volte. Porque o texto que eu quero ler aqui com você, versículo 10 diz: trazei todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela venha a maior abastança ou abastecimento. Versículo 11: por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto, a vide
e não será estéril, diz o Senhor do Exército. Olha o que Deus me mostrou aqui que eu não tinha visto ainda. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Fruto da terra. Presta atenção. A vide do campo, e não será estéril. A vide do campo não será estéril. A vide do campo, todo judeu, por natureza, quando recebe essa mensagem da vide ou do fruto da uva, para eles era festa, era prazer. Meu irmão, se você acha que a fidelidade só protege o seu financeiro, está muito enganado. Porque o financeiro, ele está dizendo, devorador, não consuma o fruto, o financeiro é o fruto. O fruto do seu trabalho, o fruto das suas conquistas. Mas a alegria, a vide do campo será estéril. Meu irmão, qual área da sua vida que você não tem alegria? Será que não é hora de você destravar isso no mundo espiritual? Parar de achar que é só recurso financeiro. O devorador é uma entidade maligna, diabólica, ou é o diabo, que eu vou dizer para você. Você acha mesmo que ele só quer tocar no dinheiro? Você acha que ele não quer tocar nos filhos, no casamento, na saúde, em outras áreas que você tanto quer? Aprenda com o Senhor e viva com o Senhor. Segura na sua mão o seu dízimo, sua oferta, o seu voto. Você pode fazer via Pix, QR Code. Talvez o QR Code não está muito bem, mas está aí. Você pode fazer com o meu, utilizar a máquina lá no fundo. E você pode ficar à vontade para você ser feliz e a felicidade entrar na sua vida. Seja generoso, seja grato e viva o melhor de Deus para a sua vida. Segura na sua mão a sua oferta, seu voto, o seu melhor. Que o fruto do campo haja maior abastança sobre a sua vida. E que a vide, que a alegria não seja estéril, não seja tirada, não seja abortada. Nasça e permaneça para a glória de Deus. Pai, em nome de Jesus, consagramos nossos dízimos, as nossas ofertas, consagramos o nosso melhor ao Senhor. Que a alegria esteja estampada em nosso olhar, esteja estampada nos nossos sorrisos, esteja estampada no nosso coração, e que as conquistas, que janelas do céu se abram e dê o melhor. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, é nosso costume trazer aqui na frente, fica à vontade. Já quero que o diaconato prepara. A gente tem uma surpresa para você que está pela primeira vez. Isso, glória a Deus. Aprendendo a viver o melhor de Deus. Glória a Deus. Sabe por que as suas crianças fazem ofertinhas lá no espaço Kids lá de cima? Porque nós queremos que ela aprenda a honrar o Senhor e desfrutar de uma vida de honraria. Amém? Deixa eu conhecer você também, que está pela primeira vez. Tem alguém desse lado pela primeira vez? Todo mundo é de casa. Tem alguém desse lado aqui no meio? Todo mundo é da casa. Tem aqui? Deixa eu ver se tem. Todo mundo é de casa. Ah, tem lá no fundo. Ah, sim, tem um presente para você. Muito bem-vindo. Está do seu lado aí. Papel, prancheta, caneta. É nosso. Você preenche, devolve. O presente é totalmente seu. Agora tem um presente muito melhor, que quando eu vejo isso, se eu for num lugar, se for assim, eu vou sorrir demais. Olha lá para o fundo, existe um segundo presente para você que diz assim, ó: seja bem-vindo a essa nova família, Ministério Vida Plena. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé. Não esqueça, você que ainda não participa de uma célula, tem como você entrar na célula online, mas que você inicie no online e depois haja um lugar. Claro, se você está na redondeza aqui, porque é incomparável
o cheiro, como diz os baianos, né? O cheiro, como diz os mineiros, uma fungada, um abraço apertado, um olhar. Pai, muito obrigado por essa manhã incrível, por ter vivido o que nós vivemos aqui. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e o consolo do Espírito Santo venha sobre cada um de nós e agora para todos sempre. Então digam: ótimo domingo!